Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa noite agradável de sexta-feira. Aproveite, curta bem a família aí, né? E com calma. Se beber, não dirige. Agora tem tantos transportes alternativos para você poder até se esbaldar se quiser, desde que não perturbe a vida dos outros também e a sua própria. Bom, dito isso, é véspera de Grenal, não é nem antivéspera, é véspera de Grenal. Daqui a algumas horas, né? Daqui a 20 horas, né? Das 7 à meia-noite, das 5, mais 16 horas, 21 horas e 30 minutos, teremos o Clássico Grenal. E de cabeça. Teremos o Clássico Grenal em 21 horas e 30 minutos. Quando nós terminarmos o programa, já serão 20 horas, né? Então, porque é quebrado, das 8h30 até a meia-noite dá 3 horas e meia, mais 16h30 dá 20 horas. Então... Beleza. Nem contou nos dedos. Nada. Mas isso aí é treino desde os 4, 5 anos. Não, alguém soprou no ponto. Sabe como é que é? Então, prepare-se para um dos bons Grenais dos últimos tempos. Porque eu acho que professor, não sei se concorda comigo, professor Enio Kaufmann, futuro vereador de Porto Alegre, Maurício Freitas, eu não sei se nos últimos tempos houve tanto equilíbrio. Porque nunca o Grêmio gerou tanta desconfiança como gera agora. E nunca o Internacional gerou tanta indefinição como gera agora. Eu não sei qual vai ser o time do Cudê até julho, né? Eu não sei. Bem, então é um negócio assim, me parece que isso gera um equilíbrio. Na verdade, as coisas começam com a televisão e a Federação Gaúcha atingindo seu objetivo. Uma das queixas da emissora que compra os direitos do Campeonato Gaúcho e compra por muito bom dinheiro, é importante que se diga, se comparar com outros regionais, o Campeonato Gaúcho é vendido por um bom dinheiro. É o terceiro. Mérito ao noveleto. Terceiro campeonato. Então, e até não sei se não é o segundo, porque o Flamengo, por exemplo, nem quis o dinheiro da televisão no Rio. O Flamengo não aceitou 18 milhões e reduziu um pouco proporcionalmente dos demais participantes. Tu vê. Bom, mas de qualquer forma, assim, está muito bem vendido o Campeonato Gaúcho. E uma das queixas da televisão era de que em 11 rodadas, para classificar 8 de 12, não tinha emoção nenhuma. Os jogos... Lembra o ano passado, quando o Grêmio chegou a estar ameaçado de rebaixamento, e o Renato dizia, olha aqui, vamos parar, são 11 rodadas. É claro que o Grêmio vai classificar e acabou. Agora não. Agora houve 5 rodadas e já temos jogos decisivos. Que porque o Grêmio perdeu 2 partidas, apesar de jogar com time titular, vai haver um Grenal na semifinal. Mas, de qualquer maneira, conforme desejava a televisão e a federação atendeu, haverá Grenal na decisão do primeiro turno, como provavelmente haverá Grenal na decisão do segundo turno. O que significa um campeonato gaúcho com 5 Grenais. Ou 3, né? Como? Se um ganhar os 2 Grenais, os 2 turnos, não tem os 2 finais. Mas a probabilidade maior é que tenham 5 Grenais. Até porque o Grêmio, não importa o que aconteça amanhã, o Grêmio vai para o segundo turno do Campeonato Gaúcho em condições muito melhores que o Internacional. Por quê? Porque o Grêmio... O senhor acha que passe quem passar do Grenal é líquido e certo que vai dar capital? Eu acho que é mais certo que dar capital se passar o Inter. Porque se o Grêmio tiver que decidir em Erechim ou em Caxias, porque se não der empate entre Ipiranga e Caxias, o Grêmio vai ter que ganhar o Grenal e torcer pelo empate. Mas eu acho assim, sempre que jogar o Grêmio ou o Internacional contra um clube do interior, o favoritismo amplo é o Caxias não pode, por exemplo, repetir aquela atuação que fez contra o Botafogo? Pode, mas não é provável. Pode, mas não é provável. Tá, mas por que eu falo que o Inter seria um pouco mais favorito? Porque o Inter é líquido e certo que é em casa. Sim. Mas não é líquido e certo que vá com titulares, porque aí seria no meio dos 2 jogos da Libertadores. Quer dizer, já o Internacional... Não, é quarta e quarta.
Sim, mas é quarta, sábado O e Inter quarta. tem que treinar esse time. E se lesionar alguém, não tem nenhuma São hecatombe. opiniões diferentes. O Patrick se lesionou. Aconteceu o quê? Disseram que melhorou. Então vá que se lesione outro e melhore o time. E vai que se lesione outro e piore o time. Mas não só é se assim. for o Paulo Guerreiro. Mas não é O assim. único insubstituível hoje no Internacional chama-se Paulo Guerreiro. Cuesta. Dois. Cuesta. Não me dá um terceiro? Edenilson. Mas o Edenilson está deslocado, professor. Ele não está na Ele função pode dele. estar deslocado, mas ele continua sendo dos melhores jogadores. Aqui eu não. Mas se colocar o Bosquilha de Não. um lado e o Marcos Guilherme do outro. Deus me livre, tu tá brincando. Por quê? Porque tu nunca. Tanto que tu já tá te segurando para não rir. Tu viu o Marcos O Guilherme professor está jogar. te condicionando com esse teu sorrisinho maroto. Lógico. Não, ele quer que eu fique lógico. rindo. Ele provoca rindo. Olha aqui, ó. O Marcos Guilherme jogou 15 minutos. Qual é o jogo que tu viu o Marcos Guilherme jogar inteiro? Olha, eu vi 2013, 2014, vi no São Paulo. Ah, bom, tu quer uma foto minha de quando eu era pequeno, eu tinha cabelo. Não, o Maurício Mas viu de aí- perto. Sim, mas viu em 2014. Em 2014 e 2015, o Luan estava se preparando para ser rei da América. Agora está o que está lá no Corinthians. Peraí, o que vale é a realidade de agora. Mas ele tá mal na realidade agora, professor? Quem? O Marcos Guilherme? Na pequena amostragem que o senhor teve. Na pequena amostragem ele foi bem, agora daí a dizer que o Edenilson sai do time e ele entra e vai Não, melhorar. eu não, é uma fiz a insanidade. eu não fiz a substituição por ele. Tô falando, Patrick, na vaga do Patrick jogar o Marcos Guilherme. Não tem nenhum decréscimo no time. Mas não. Se na vaga do Edenilson, se porventura Mas o lesionar problema nessas... não é o Marcos Guilherme, é o Patrick. O Patrick não tinha que ser titular. Mas isso é- melhora o time se entrar ele, não melhora? Não, mas melhora porque o Patrick não está bem, não é porque o Patrick se lesionou. Olha aqui, ó, são duas competições de níveis completamente diferentes. É uma insanidade. O Internacional tem jogo decisivo da Libertadores, jogo de mata-mata. O Grenal é para decidir o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. É claro que tinha que ir com um misto ou só com reserva. Hoje de manhã, na Rádio Grenal, o Záquia. que foi dirigente do Internacional, estava dizendo a mesma coisa. Não tem justificativa para o Internacional expor o seu time titular, que vem de uma boa vitória. O professor pode estar jogando fora a chance de ganhar um título. Vocês acham que o título? título do Gauchão é tão desprezível? Vai ganhar o título da Taça Evandro Poeta. Tá, e aí? E aí? Grande Evandro Poeta. Pois é, grande E aí, Evandro Poeta, presidente todo o meu do Farroupilha. respeito. E aí, professor? Todo o meu respeito a ele. Agora, você Professor? sabe muito bem que não vai haver comemoração nenhuma. Professor, ganhar esse clássico Grenal e ganhar o primeiro turno do Gauchão significa que, por um jogo, essa equipe pode ser campeã do estado. É só ganhar o outro Pode Grenal. perder todos os jogos do retorno. E? Descansar, treinar o Johnny, treinar Sim, e daí? o Guilherme Pato, o Praxedes. Praxedes. Mas deixa eles jogarem O um Matheus Grenal. Monteiro. Deixa eles jogarem um Grenal para pegar currículo. O senhor quer desmoralizar o Grêmio? Não. Mas o senhor não acha que o Inter está no Eu melhor quero- momento físico, que está mais o- encaixado? Eu acho que não é momento de correr risco. Claro que eu vou torcer, por favor, são duas coisas diferentes. Eu amanhã vou estar lá torcendo que nem um doido para o Internacional ganhar. Agora, na minha opinião, e respeito a opinião dos outros, na minha opinião, contra um Grêmio que vem de 2 semanas sem jogos no meio da semana, não esqueçam disso. O Internacional... Essa frescura o Jorge Jesus já desmistificou. Ah, sim. Mas, professor, Sim. Quer dizer que o Renato está totalmente errado. Tá. Mas quando ganhou a Copa do Brasil... Eu já dizia, Professor. eu digo há 20 anos. Sim. Quer dizer que Tem 3 substituições, agora tem o sanguezinho para tirar. Quer dizer que o Renato errou tem quando cartão. ganhou a Copa do Brasil. O Renato errou quando ganhou a Libertadores. professor, o Grêmio- esse time do Inter jogou menos se bobear do que o time do Grêmio, professor? Hã? Sim, porque o Inter poupou em 2 rodadas do Gauchão. Sim. Sim, aí jogou 2 jogos da Libertadores, jogou o mesmo número de partidas. Mais uma razão para confirmar que poupando
O time estava mais inteiro, jogou muito bem na Libertadores. Professor Enio Kaufmann, o senhor tem uma mente brilhante por natureza já. Muito entendeu? obrigado. Em todos os sentidos. Aí vem a porrada. Em todos os sentidos. Sim, agora já alisou, agora vem a porrada. Vem de litro. Minha professora, irmã Zélia, lá no Colégio Rainha da Paz, em Lagoa Vermelha, ali na Benjamin Constant. Da Grande Vacaria, sim, eu conheço. Não, que grande A Grande Vacaria. Lá nós amarrávamos nossos cavalos. Aí, professor, a irmã Zélia Sim. me ensinou francês, até o biquinho. Aujourd'hui, maintenant. Maintenant. É quase isso, mas vamos adiante. Vamos adiante. Maintenant é agora. Maintenant, não, bom, mas tudo bem. O vati maintenant. Maintenant. Mas tudo bem. Maintenant, que seja. Maintenant. Tá. É que Tá bom, é o vai, francês vai, de Lagoa Vermelha. É francês né? Lagoa Vermelha. Francês bem Tá bem. executado. Irmã Tá Zélia me dizia assim: francês se aprende lendo, escrevendo e lendo. Futebol se aprende jogando, entrosando, não se fresqueando. Bota 2, 3 minutos. Bota os 3 meninos no banco, que são os mais virtuosos. Não, faz o contrário. Pega o D'Alessandro, por exemplo, e deixa no banco. Não, chega de D'Alessandro no banco. Por quê? Os últimos Grenais ele ficou no banco, foi expulso. Não, 2 vezes. Tu tá sofismando. Não fiz sofismando Mas nada. é fato. Tô indo pra prática. eu Tem estou- que treinar o D'Alessandro ao lado do Guerreiro. Eu estou dizendo que... Senão o Inter pode ficar num Tolima da vida por falta de entrosamento. Ah, sim, esse é o problema do Internacional. Claro. Tá bom. Mas esse é o único problema. Porque Edenilson, D'Alessandro, Guerreiro, Lindoso, Cuesta, são todos bons jogadores. E 2 desses aí são ótimos jogadores. 3 são ótimos jogadores. D'Alessandro, Guerreiro e Cuesta. Então, o Inter tem que entrosar esses 2 laterais Mas não vai... com esses caras todos. Tem Bem. que conjuminar, Bem. porque senão vai precisar de uma arrancada do Marcos Guilherme de campo a campo para resolver a parada contra um time fraco como a Universidade do Chile. Time fraco como a Universidade do Chile. É um time horroroso. Mas a Universidade do Chile não é pior que o Aimoré. Não, claro que E não. o Aimoré deu uma saranda no Grêmio. Então, sabe... Mas o Grêmio não vai tomar saranda sempre. Mas- O Grêmio é o 2º melhor time do Brasil. Hã? O Grêmio é o 2º melhor time do Brasil. No papel? Não. No papel? Nos últimos tempos? Ah, não. Em 2020. Em 2020. Uma hora vale o retrospecto do Renato desde 2016. Outra hora não vale. Eu estou baseando-me nas suas palavras. Faço minhas as Sim, suas palavras. sim. O Renato não tem crédito. Não, então ele tem. Bom, Ou mas ele se- tem crédito ou não tem. Mas se ele tem crédito, o Renato foi quem inaugurou isto. Do de rodízio. De botar 11 reservas. Eu vi nos últimos 5 jogos que ele botou 11 reservas. Ele aprendeu a lei portuguesa. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. O Renato botou 11 reservas contra o Palmeiras, eliminou o Palmeiras em São Paulo. Ele botou 11 reservas contra o Santos. Vocês me deixam falar? Quem botou foi o Palmeiras. Vocês me desculpem. Ele botou reservas contra o Santos para 3 dias depois enfrentar o Palmeiras. É verdade, Porque falei quem errado. botou reservas foi o Palmeiras, subestimando o Grêmio. E o Allione foi Sim. expulso e o Grêmio passou Sim, a duras penas contra o reserva quem do é que Palmeiras. jogou no E do- São Renato quase que perde para os reservas do Quem é Palmeiras. que jogou no domingo anterior a este jogo tão importante? Grêmio e Santos. E qual foi o time do Grêmio? Reserva. Totalmente. Isso. Aí o Grêmio passou e foi campeão. Deu um chute na lua. Pois é, aí, no ano seguinte, deu outro chute na lua. Professor, nós estamos falando de uma competição inteira onde o Grêmio já se conhecia, o Grêmio já tinha uma metodologia de trabalho, de treinamento, de entrosamento, de repetição, desde a era Rocha. Bom. E o Inter só tem 5 jogos. Eu acho que... Eu tenho medo de um jogo no interior da Colômbia, que o Internacional vai ter que viajar até... Mas vai de voo charter. até Bogotá. Viaja na segunda-feira. Até Bogotá, depois vai viajar mais 200 quilômetros pelo interior da Colômbia. Ah, coitadinhos, vai doer o bumbum. Não é coitadinhos. Eu acho que se quer a classificação. É Ibagué, né? Ibagué. A classificação do Internacional, passando dessa fase que está com o Tolima, é
muito, muito importante para a consolidação do trabalho do Cudê. Mas então treina contra o Grêmio para jogar bem contra o Tolima. Porque o Grenal tem um tamanho que não te permite treinar. O Grenal tem uma dimensão que tu sabe também, professor. Que Deus nos livre, o Internacional perde o Grenal, tu sabe que o trabalho do Cudê vai ser posto em questão, tu sabe que o time já vai pressionado para jogar contra o Tolima, não precisa... Mas se perdesse com os reservas, iria pressionado também, porque preservou os jogadores para enfrentar o Tolima. Não, a pressão seria a mesma. Não, tu está enganado. Se perdesse, se o Internacional vai com os reservas, passa toda a responsabilidade para o Grêmio. Um pouco o senhor tem razão. Uma vez André Krieger... Imagina que o Grêmio empate com as reservas do Internacional e perca nos pênaltis. Crise. Imagina que o Grêmio perca para os reservas do Internacional. Crise. Aí é que eu antes disse que isso aí era a ideia de expor o Grêmio. Imagina que o Grêmio ganhe bem. Ganhou dos reservas, dos meninos. Se fosse o titular, ganhava do Grêmio, mas o titular está jogando a Libertadores. É preservar, tem momentos que eu acho melhor. Agora, como eu não... É só uma opinião, vai jogar o time titular. Será que vai? Olha, os treinos são secretos e tal. Né? As coisas não estão mais vazando no Beira-Rio, porque antes vazava tudo. Eu acho que o Internacional, se jogar com os titulares, agora ganhou um dia a mais, né? Porque o jogo é quarta. O jogo passou para quarta-feira e a decisão do Beira-Rio... Professor, eu até poderia concordar com o senhor. Até poderia. Mas em situações normais de temperatura e pressão. Porque agora o Internacional tem que treinar o time. Eu sei que o único que poderia perder o Inter escalando dos reservas seria o Grêmio. Claro. Porque se o Internacional perdesse, perdeu com as reservas. Botamos o time da Taça São Paulo, que ganhou de vocês, aquela flauta. Botamos os guris, que para ganhar de vocês já basta os guris. Perdemos de 3-0, e daí? Né? Era um trenicho para ver quem é que serve para jogar entre os grandes. Perfeito. Agora, também é verdade que a cada chance de botar o time titular em campo é uma chance preciosa. Mas é uma chance preciosa. Libertadores... Porque o Grêmio é o maior sparring do Internacional. Maior que o Flamengo. Imagina a situação que está o Corinthians. O próximo jogo importante do Corinthians é em maio. É em maio. Não, o próximo jogo é o próximo clássico. Em maio. Pelo tamanho da decepção. Mas o André Sanches disse que era melhor não jogar para a Libertadores. Bom, eu posso dizer que... Mas ele disse antes do sorteio. Mas eu posso dizer que eu sou bonito. Dizer, a gente diz o que quiser. Não adianta, time grande vive de grandes fatos. Exatamente. E se estiver assistindo um vizinho tendo grandes fatos, é pior ainda. Então, e o grande fato é a Libertadores. A Libertadores adquiriu uma dimensão que... Olha aqui, por mais que a gente ouça... Está mais difícil de ganhar. Está muito mais difícil. Muito difícil. Muito difícil. Por isso que também, professor, quando a gente não tem caviar, um feijão com arroz caseiro, um ovinho. Mas por isso ovinho. Mas não se arrisca a chance de ter caviar. Eu acho que isso é importante. Mas enfim, vai ter Grenal, vamos falar, porque eu acho que... Mas quem fica com vontade de comer só caviar pode passar fome o ano inteiro. Então, por isso que vai se jogar com o titular, tá bem? Eu vou fazer. Vamos jogar, tomara que ganhe, tomara que sirva para entrosar o time. O time do Internacional tem algumas dificuldades, o time do Grêmio tem enormes dificuldades. O time do Grêmio não para de trocar jogador, o time do Grêmio ainda não está definido. Mas acho que agora só fica um pendente, né? Que é o Jean-Pierre. O time que o Renato colocar em campo no Grenal é o novo time titular do Grêmio, mesmo sem o Caio Henrique ainda. O time titular do Grêmio, eu não entendo quando estão especulando o Grêmio com 3 volantes. Toda vez que jogou, deu mal. A última experiência do Grêmio com 3 volantes foi o 5-0. Ninguém se entendia bolhufa. Mas por quê? Se o Grêmio está com todo o seu plantel disponível, o Grêmio comprou o Thiago Neves, desculpe. Isso. Para o lugar do Luan e do Jean-Pierre, para disputar aquela posição.
Para quê? Para manter o esquema. Isso aí. Então, é claro que o Jean-Pierre ainda não tem condições, vai jogar o Thiago Neves. Como vai jogar o Alisson, como o PP vai ser reserva, como vai jogar o Everton e o Diego Souza. Hoje, mudando de saco para mala, o Grêmio trocou assessor de imprensa, eu fiz uma crítica, não ao novo assessor. E até disse, eu gosto muito do trabalho do Vitor Rodrigues, é um cara talhado para a função, né? Um cara que teve experiência no Flamengo, levado pelo Paulo Pelaipe. E se relaciona bem com as pessoas. Se relaciona bem, um cara educadérrimo. E o Paulo Pelaipe, e tem tamanho para a função. Paulo Pelaipe até levou ele para o Flamengo, disse que ele é o melhor do Brasil. Aliás, Paulo Pelaipe que hoje está de aniversário, né? Ele está fazendo 69, professor, né? E está lá no São Caetano, joga amanhã, mais cedo, diz que depois vai nos ouvir na Grenal, o segundo tempo do jogo do Clássico Grenal. Mas o Grêmio conduziu errado esse processo. O Márcio Neves está há muitos anos dentro do Grêmio, na Rádio Grêmio, trabalhando como assessor disso, assessor daquilo. Deixa ele assim, porque eu de sã consciência, não entendia por que o Grêmio ia colocar ele como responsável para lidar com o Renato. Meu Deus do céu, se o Sombra tinha todo o carinho do Renato, que brincava nas entrevistas, foi demitido pelo Renato, né? Claro que foi demitido. O Renato, sabe como é que foi a contratação do Vitor Rodrigues ontem? Não. O Renato se irritou com uma série de fatos que o guri não cumpriu, o Márcio Neves, né? Não levou a camisa para o Lucas Silva dar uma entrevista. Não pediu para a imprensa sair na hora que ele queria fechar o treino para fazer algumas jogadas em específico. O Renato ligou para o Vitor Rodrigues, pediu para ele ir no hotel e acertou com ele. Sério? É mais ou menos assim. Não, está exagerando. Mais ou menos assim. Está exagerando. É mais ou menos assim. Não. E comunicou o presidente que já tinha trocado o assessor. Não, isso é exagero. Pode ser que eu esteja criando uma maneira de divulgar a notícia com maior naturalidade, mas foi basicamente assim. Mas também tinha isso que eu estou dizendo. Então não coloca o Márcio Neves. Não. Se há alguém que conhece o Márcio Neves, o tamanho dele poder, o tamanho da encrenca que ele pode poder administrar, não bota o Márcio Neves. Para que desgastar o rapaz? Não tem que oficializa. respeitar todo mundo. Isso o Grêmio tem que aprender. Tem que respeitar todo mundo. Botar o cara ficar um mês, palhaçada. Palhaçada. Ou deixa como interino, não diz que ele vai assumir oficialmente a função e depois tira, né? Pode ser. No final da tarde circulou nas emissoras de rádio, e agora o site UOL está reforçando, que o Inter está contratando o Gustavo. Boa contratação. É que até então ele estava indo para Fortaleza, para não sei o quê, e acho que o Inter se deu conta. Porque para esses times é para ele ser titular. Para o Inter é uma alternativa ao Guerreiro e pode compor junto com o Guerreiro. Que gols ele sabe fazer. Aquele centroavante do Criciúma... Lucão. Não, o outro... O da Chapecoense. Desculpa. O Banana, Leandro Banana. Não, o outro. Everaldo. Isso. Onde é que está esse rapaz? Agora, eu vi a escalação dele em algum time aí. Ele é bom jogador para reserva. Porque o Internacional... Ele está no time do Zago no Japão, tá me lembrando aqui o Bruno ele Soares. foi É isso com aí. o Zago, então. É isso que eu ouvi. Ele passou por cirurgia no final do ano passado. O Everaldo? O Everaldo. Mas ainda assim já arrumou uma feição. Eu sou da época da feição. É bom jogador. É bom também. E esse dá alternativa do lado, né? Ele sabe jogar caindo, né? Um jogador que faz gols, né? Esse Gustavo, acho que é uma expectativa até se criar alguém, né? Na verdade, o Internacional contratou melhor que o ano passado. Isso é a impressão que se tem. Aparentemente, esse Marcos Guilherme, esse Bosquila, o próprio Thiago Galhardo, aparentemente dão ao Cudê um equipamento... É mais eclético do que o outro. Que tinha o Odair. O outro era uma superposição de coisa nenhuma. Eu acho que o Odair é muito criticado porque jogava fechado. Agora, o Renato já jogou fechado no Grêmio. O Renato não jogou sempre. Na outra vez que o Renato passou pelo Grêmio... Retranca brabo. Eu me lembro do REC aqui dizendo, é horrível ver o Grêmio. Mas era horrível ver. Não, e eu dizia, mas ele ganha. Engraçado que o Odair o senhor não levava livre.
Como não levava livre? Ah, não, para um pouquinho. Maurício... Mas igual o senhor leva livre o Renato daquela época, aquele jogo do Renato era horroroso. 3-6-1. Mas jogava Gilson, Gabriel na minha Quantas vezes eu elogiei o fato do Odair, com os times extremamente limitados que tinha, ter conseguido o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, 3º lugar, vaga direta para Libertadores, e no ano seguinte ter feito até o jogo com o Atlético Paranaense a mesma campanha. A mesma campanha do Grêmio. Quantas vezes eu falei isso, elogiando o Odair? Mas agora, dizia que o Odair bateu no teto. Tá, então... Sim, mas com aquela naba de time, bateu mesmo. Quem é que ia tirar mais daquele time? O Gustavo jogou pelo Corinthians, né? Ele foi inscrito. Mas pode ser inscrito pelo Internacional, porque mudou o regulamento. Essas fases preliminares, eu acho que oportunizam uma segunda chance de inscrição. Acho. Mas é bom olhar bem isso aí. Porque o Inter não ia cometer esse erro. Ou traz para o Campeonato Brasileiro. O Guerreiro... Não ia cometer esse erro. O Guerreiro vai ser convocado. Aí tem que contratar outro. Porque essa Libertadores vai até novembro. E o Inter tem que pensar no melhor, não pode pensar no pior. Né? Claro. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa. Deixa eu mandar um abraço especial para o Vinícius Bueno Moscarelli, que nas horas vagas é meu candidato a genro. Né? Tá namorando minha filha e tal. Tem que se comportar direitinho, tá na linha. Ele eu garanto que tem bom gosto. Ela eu não sei, não conheço, mas ele tem muito bom gosto. Então, o Vinícius Bueno... é uma menina Moscarelli, extremamente inteligente. Exatamente. Passou 2 vezes no vestibular da URGS, né? Exatamente. Embora um pai desconfiado que pudesse dar alguma zebra no segundo vestibular. Sim. Normal. Esse pai aí está sempre em dúvida. Mas aí o Vinícius Bueno Moscarelli está de aniversário. Eu vou sair daqui e vamos comemorar. Estou aqui trabalhando, eles já estão na comemoração. Tá certo. Não tem moleza, né? E é isso aí. Agora, tô recebendo mensagem de tudo que é gente. Esse Vinícius, aguentar esse sogro não deve ser fácil. Não, eu sou um cara tranquilo. Não adianta nada, tem 3 filhos. Né? Tem que ir descontando as duplicatas, né, professor? O que tu acha do árbitro do Grenal? Sabe que o Jean-Pierre, eu acho que ele teve uma infelicidade naquele Grenal, que ele se lesionou e tal. Acabou o Internacional sendo prejudicado, porque na hora que estava embalando, colocaram um outro árbitro que entrou todo atrapalhado. Mas aí não é culpa dele, se lesionou. No outro Grenal, o eu perguntei isso para ele hoje, né? Do Maico e do D'Alessandro. Ele disse, eles não fizeram nada porque as coisas vêm premeditadas do vestiário e tal. Eu disse, mas tu não te sentiu ofendido, e pelo jeito não, né, Jean-Pierre? De o Michael dizer para o D'Alessandro que desta vez o D'Alessandro não ia apitar, aí ele imputou ao que vem do vestiário, a pilha que botam nos caras e tal, por isso que ele disse que não ia punir. E aquelas discussões e troca de farpas ali acontecem já durante a partida, e ele preferiu não dar o cartão amarelo. Eu acho que ele tinha que ter dado ou para os dois, ou pelo menos para o Maicon, que disse que o D'Alessandro ia apitar o jogo. Sim, por que daria cartão amarelo para o outro que ouviu? Mas daí trocaram farpas depois, né? Sim. Se ele dá para um, o outro reage, tinha que dar para o outro também. Mas aí... Mas eu acho que é um bom árbitro. Eu acho que ele é o 3º árbitro do Rio Grande do Sul. Eu acho que no Rio Grande do Sul está tudo bem definido. Primeiro é o Daronco, hoje não disparado, mas num conceito bem maior do que o Voaden, que para mim é um grande árbitro, e depois veio o Jean-Pierre. O Voaden teve aquelas questões físicas, né? De não conseguir realizar o teste, de parar no meio várias vezes, né? Tanto que acabou perdendo o escudo da FIFA. Né? E até aqui, eu não. Daqui a pouco chamo o cara de gremista colorado por cada palavra que o cara diz. Por isso que para mim eu estou me lixando disso aí. Mas quem está dando mais sorte com o VAR é o Grêmio. Por quê? Na dúvida do André, o VAR não, do contexto da arbitragem nos últimos Grenais. A expulsão do André, expulsa ou não expulsa no lance com o Moledo, o VAR chamou e o Voaden resolveu não expulsar o André. No pênalti do Parede no Bruno Cortez,
o VAR chamou e o Jean-Pierre resolveu dar o pênalti. Se foi ou se não foi, se foi mais pênalti, menos pênalti, se devia expulsar ou não. Eu estou dizendo em linhas gerais. Agora, daqui a pouco, ele pode errar em favor do Internacional. Até porque eles vêm do Rio de Janeiro, né? E tudo mais. E o Jean-Pierre, e o Voaden e o Anderson Daron são destaques em nível nacional. Então fica até difícil de contestar. Eu acho que o árbitro está bem. Não, acho que sim. Até porque, que bom que vai ter VAR no Grenal, né? Eu sempre disse, desde o ano passado, quando se introduziu o VAR no Campeonato Brasileiro, de que era um grande avanço, como há anos, o REC é testemunha disso, que eu peço que se utilize a tecnologia da linha do gol. Existe uma tecnologia com chip na bola e que o juiz é avisado no relógio quando a bola ultrapassa a linha do gol. E eu espero que amanhã o meu amigo Luiz Braz veja a bola ultrapassar a linha do gol. Professor, não, mas, um Grenal, olha, eu quero cumprimentar meu querido professor, REC, Vocês vão dividir a Câmara o ano que vem, vão se ver todo dia. Debate lá. Vamos estar lá fazendo debate, vamos debater Grêmio Internacional. Não é. Mas, olha só, eu acho que esse Grenal, eu concordo com o professor que todos nós queremos ver gol. Um jogo como esse, não é? A gente quer ver gol. Agora, eu estou receoso como gremista, porque a zaga do Grêmio, esta zaga, eu acho que ela é muito lenta, a zaga reserva do Grêmio. O David Braz e o Paulo Miranda. Eu acho que eles são muito lentos. Mas eu vejo que o Renato, para amanhã, está disposto a entrar com 3 jogadores ali no meio, né? Ele deve entrar com Lucas Silva e o Mateuzinho. Eu acho que isso pode melhorar as condições do David Braz. Da proteção defensiva. Exatamente, O professor já acha isso quase impossível pela maneira que o Grêmio tem jogado habitualmente. Que quando colocou 3 na meia cancha, tomou 5 do Flamengo. E perdeu para o Atlético Paranaense. Eu, como colorado, gostaria muito que o Grêmio viesse com essa formação. Com essa formação de três ali na proteção. Sem o Thiago Neves. Se o Grêmio se atrapalha. Não, com o Thiago Neves. Sai quem? Mas daí sai o Alisson. Hein? Aí sairia o Alisson. Olha só, eu acho o seguinte, Vai com 12, pronto. Não. É que alguém tem que sobrar. Professor. Ou sobra o Maicon, ou sobra o Mateuzinho. Não, o Mateuzinho não pode sobrar. Tá, então, Mateuzinho. Ou ele está tirando o Diego Souza. Daí não são 3, né? Tira o Diego Souza. Tira o Diego Souza. E adianta o Thiago Neves? Adianta o Thiago Neves, até porque o Thiago Neves, nós já falamos várias vezes, ele não é, na verdade, o armador do time, né? Ele não é o... Ele não. Não, ele não é. Ele mesmo já disse que ele não é, na verdade, o cara que arma o jogo. Ele é um cara que chega mais, ele gosta de chegar. Mas ele foi contratado para essa função. Sim. Luan, Jean-Pierre... Ele foi contratado para disputar com o Jean-Pierre. Porque o Luan foi embora, o Jean-Pierre está lesionado. Eu acho o seguinte, olha só, o Grêmio só vai se consertar, na verdade, com a volta do Jean-Pierre. Porque eu acho que agora ainda nós estamos à meia boca. Nós estamos sem as nossas zagas titular, não é? E sem a zaga titular, realmente o Grêmio fica fraco ali na defesa. E estamos com 2 goleiros que não dão confiança também para a nossa torcida. O titular também não? Tanto o Vanderlei. Não, porque o Vanderlei está se restabelecendo agora. O Vanderlei estava há muito tempo sem jogar. E agora você pode notar que as partidas que ele tem jogado, ele ainda não chegou ao ideal dele. E o Paulo Vitor, que eu acho que... Estava lesionado. Era um bom... Não, mas ele é um bom goleiro, mas fica nervoso em jogos importantes, não é? Então, por isso que eu acho que o Vanderlei vai acabar sendo realmente o goleiro titular. Só que ainda não está no bom momento. Esse Grenal veio para o Grêmio
no momento que não deveria, sabe? Não seria um momento ideal para se ter um Grenal agora do Grêmio na fase que está. Diga, Maurício. Sobre o Gustavo que nós falávamos antes do intervalo comercial. Pode ser um novo reforço do Internacional. Manual de Clubes da Conmebol Libertadores. Artigo 3.7.4.1. Tem um monte de pontos nesses artigos. Determinado ponto fala o seguinte, ó. Um jogador poderá ser inscrito por no máximo 2 clubes diferentes na mesma edição do torneio nas seguintes condições. Um jogador inscrito nas fases preliminares, 1, 2 ou 3, o Inter agora está na fase preliminar 3, poderá ser inscrito somente a partir da fase de grupos. É isso aí. Um jogador que está na fase de grupos pode ser inscrito por outro clube a partir das oitavas de final. Não pode trocar de clube, é um jogador, por exemplo, vamos lá, se o Gustavo jogasse até as oitavas de final pelo Corinthians, ele não poderia ser inscrito nas quartas de final por outro clube. Sim. Então, quem jogou a fase preliminar pode ser inscrito na fase de grupos. Quem jogou a fase de grupos pode ser inscrito nas oitavas, nas quartas ou na semi. Sim. Não pode jogar as fases decisivas lá do final ou a fase de grupos por 2 clubes. Eu vim para cá ouvindo a Rádio Grenal. E eu vi que eles confirmaram lá na Grenal a contratação do Gustavo pelo Internacional. E também essa notícia que o Maurício dá agora, que ele pode sim jogar a Libertadores, sabe? Não, mas, só para entender bem, na fase de grupos pode jogar por 2 clubes? Não. Ele não pode. Na mesma fase, ele não pode jogar por 2 clubes. Sim. Então, se ele jogou a fase preliminar, ele pode jogar a fase de grupos. Se ele jogou a fase. Digamos que. Vamos pegar um outro exemplo. O Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme está na fase de grupos pelo Inter. Sim. Lá na terceira rodada da fase de grupos, ele foi contratado pelo Palmeiras. Ele só poderia ser inscrito pelo Palmeiras nas oitavas de final. Ah, mas aí pode? Aí pode. Então o que não pode... Então é isso que eu estou dizendo. O que não pode é o jogador atuar as oitavas de final por um clube e as quartas ou semi ou aí final também por vira outro. zona, né? Depois das oitavas de final não muda mais. Não muda mais. Não pode mudar de clube. E aí tem o seguinte, ele pode jogar por 2 clubes, mas não é a situação do Gustavo. Se o Gustavo fosse transferido para o Inter, ele não poderia voltar para o Corinthians caso fosse devolvido de empréstimo. Agora, o Inter, por exemplo, foi jogar contra o Tigres, os caras escreveram meio time na fase semifinal. O Aquino, aquele foi inscrito, o Gignac foi inscrito. Mas escreveram porque o regulamento permitia. Permitia 5 mudanças. Sim, a notícia é que é empréstimo por 1 ano, viu? A notícia que foi confirmada pela... Eu acho que o Gustavo não é pior que o Wagner Love. E o Bocelli, esse que está jogando, também é meia boca. Mas eu acho que o Corinthians não tem nada. Calma, São jogadores diferentes. Calma, Rec. Tem uns gols aí. Calma, Rec. Não, ele vai ser reserva no Inter. O que eu quero dizer é que esse Wagner Love, para mim, nunca foi jogador de ponta. Calma, foi, Rec. Foi, é bom jogador. Sempre foi chamado para a seleção, amarelou. Joga de cada 5 partidas, joga uma. Bom jogador. Ele é... Calma, Rec. Isso é que nem eu estava num programa da Grenal e alguém disse que o Luan era um jogador semelhante ao Valdívia. Em algum momento, do mesmo disputaram nível. Posição na seleção. Sobre as mudanças Tá esse brincando. ano, Rec. Sim, mas não vai comparar os dois. Um chegou e o outro não. Hã? Um chegou e o outro não. Exatamente. O outro ficou no cavaco. Ali Exatamente. No meio. A lesão antes da Olimpíada meio que terminou com a carreira do Valdívia. Sim. O Luan não. O Luan continuou sendo campeão, continuou sendo goleador do Grêmio, passou no número de gols, inclusive, do Renato Portaluppi. O Luan fez história. Não são jogadores de níveis diferentes. Mas comparar uma égua com uma alpargata. Mas ontem, novamente, ele fez o gol, né? Eu pensei que ele ia deslanchar e não saiu daquilo, fez o gol e pronto. Não eu acho que foi muito pouco. Jogador de futebol. Mas ele meteu a bola da rede pelo lado de fora aos 37 do segundo tempo. Bateu com perfeição a falta, tirou do goleiro e passou isso aqui. Jogador de futebol, na minha visão, é qualidade técnica e atitude. Quando tem as duas coisas, tu tem um... Jogadoraço. Paulo Roberto Falcão. Não, nem precisa ir tão longe. Nem precisa ir tão longe. Entende? Mas tu tem um Vitor Cuesta para ficar em outro nível completamente diferente. O Luan, que indiscutivelmente tem qualidade. Maicon, que tem menos virtudes técnicas. E num determinado momento, ele teve também atitude e aí foi o melhor da média. Não esqueçamos que havia um clamor popular. Clamor não, era o Galvão liderando um movimento
para ele ir para a Copa do Mundo. Então, Não era um clamor, né? aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um Estamos vendo aí zagueiro. o Gustavo aí, ó. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um zagueiro que fez uma fantástica carreira, sendo extremamente limitado em termos de qualidade técnica, mas com uma atitude fantástica, que é o Bolívar. Isso aí é quando ele jogava ele chegou a jogar no Fortaleza? Uma liderança. Sim, Sim, ele estaria Quero ver. voltando no. Então ele estaria voltando pro Fortaleza, é isso aí. sim. E o Bolívar é um exemplo disso, Rec. O Internacional teve um meio-campista, me ajuda, Rec, que depois jogou no Palmeiras. Não é o Vasconcelos. Não. Ele veio do Palmeiras. Não, Vasconcelos. depois. Agora, com nome duplo. Cleiton Xavier? Cleiton Xavier. Era um excelente, tecnicamente era excelente. Agora, um introvertido, envergonhado, sem atitude Para nenhuma. dirigir sem carteira, ele não era introvertido. Sim, mas para dirigir sem carteira, não, isso é apenas um desvio. Que belo argumento. Ele não conseguia tirar a carteira porque ele era muito introvertido. Aí Aí teve aqui. Olha a carreira medíocre que ele acabou fazendo. Não, porque medíocre, ele foi para a seleção brasileira. E foi e voltou. Foi e voltou. Ligeiro, ele era muito... Jogou bem no Figueirense. Foi razoável Figueirense, no né? Palmeiras. No Internacional. É isso. Com a qualidade que ele tinha para ser um jogador de destaque. O Wagner Love ganhou na Mega Sena, professor. Ele sempre esteve no lugar certo, na hora certa. E sempre teve uma valorização suprema em São Paulo. Bom No jogador. Flamengo ele foi o quê? Bom Estava jogador. quebrando o Flamengo. Primeira atitude do Pelé quando chegou no Flamengo foi acertar com o Wagner Love. Vai que é tua. Vai, meu filho. Não, Vai, meu filho. mas para mau jogador ele não serve. Não é assim, ele não é um jogador exuberante. Nada. Mas para mau jogador ele não serve. Mau jogador ele é- sou eu. Não, mau jogador. Qual é a tua opinião sobre os laterais do Internacional? Seja o que Deus quiser. Mas isso é uma opinião? Eu olho para eles e vejo, Tem seja o que Deus quiser. Nesse jogo do Internacional, estava comigo um professor que não tem o hábito de ir a futebol, ele realmente não se interessa por futebol. e É tal. uma opinião do professor. Não, mas é verdade. E ele foi comigo para ver pela festa. Isso. Um amigo meu que tem cadeira ao meu lado Um ambiente bom o futebol. não estava em Porto Alegre, ele foi comigo. E aí ele tentando entender um pouquinho e tal. E chegou um determinado momento, ele me disse assim, Enio, por que aquele rapaz, quase todas as bolas, ele joga para trás em vez de jogar para frente? É o Moisés? Era o Moisés. Claro. E aí o Viu, Cudê, não, daí pra você tacar o outro vai. e aí o Cudê, Mas perde a bola. e aí o Cudê mencionou isso, claro, sem identificar, mas mencionou isso na sua coletiva, dizendo que o Internacional tinha que se aprimorar e uma das coisas era, ao circular a bola, jogar mais para Progredir. frente e menos para trás. Professor, se não der certo com esses dois laterais, Edenilson na direita, Patrick na esquerda, abrindo lugar para dois meninos no meio, não dá samba. Assim, o Patrick na esquerda é piada, na minha opinião. Patrick ou Wendel na esquerda? Então? Ah, então, São as opções do elenco. Não são as Isso aí opções me do lembra- elenco. O Natanael é melhor que o Wendel. Não está inscrito aí no Gauchão? Bom, mas ele é melhor. E o Eric é um menino da base que tem que ser testado, porque o Wendel já provou que tem que seguir o mesmo destino do Parede. Mas não pro Cudê. O Cudê botou ele, Bom, mas- inscreveu ele no Natanael, por exemplo, que o senhor citou que é Não, melhor. mas é para ver se aparece Mas algum se tu quer interessado. saber a opinião do Cudê, então essa é a resposta para o REC. O REC está perguntando a nossa opinião, não a do Cudê. Sabe que- A opinião do Cudê é que o Patrick tem que jogar no meio, que o Edenilson tem que jogar no meio. Essa é a opinião Mas é que do Cudê. a opinião do Cudê não colocaria na lateral. Não, mas é que o andar da carruagem pode determinar outra coisa. Eu acho o seguinte... Eu acho que o Edenilson não pode sair do meio. Todas as vezes, todas Mas ele não as está deslocado, professor, fazendo o corredor ali do lado direito? Mas daí a ser lateral... Não, exato. Se ele já está deslocado no meio fazendo o corredor direito, Professor, imagine na lateral. para não dar uma opinião preguiçosa, essa seja que Deus quiser, jogar osso para cachorro. Sim. Mas o que eu vejo dos laterais do Internacional? Eles têm força física, que o Heitor tinha, mas aí não tinha acabamento. O outro, E pelo marcava muito mal. Muito mal. Mas pelo menos
o Moisés tenta terminar a jogada, mas eu não vi ele chegando à linha de fundo nenhuma vez. Mas ele tem muito... Eles não vão à linha de fundo porque falta um pouco de qualidade, porque tem que se desvencilhar do adversário em definitivo para chegar à linha de fundo. Né? E eu vi o Vitor Ferraz fazer um cruzamento, foi contra o São José. Né? Ele chegou bem bonitinho na linha de fundo e cruzou, e o jogador do Grêmio fez o gol. É isso que... Sim. Olha, por falar em laterais, eu quero amanhã ver, porque o Caio Henrique, eu acho que não vai sair jogando, claro que não. Não. Mas ele deve entrar depois do segundo tempo. Me interessa muito ver qual é o rendimento do Caio Henrique jogando uma partida oficial pelo Grêmio. Porque eu vi o Caio Henrique na seleção e a minha opinião é que ele não é melhor do que o nosso lateral. Bruno Cortez. Do que o Bruno Cortez. Ele é mais meio-campista do que o lateral. Cortez é muito bom lateral. Em 7 Bruno jogos. Cortez É bom, é né? Em muito 7 bom, jogos. É bom. É muito bom. Em 7 jogos da seleção olímpica, o Caio Henrique jogou 4 e o Iago 3. Sim. Não, eu não acho que eu não acho ele um mau jogador. Não. Eu acho ele um bom jogador. Eu só não acho, na minha opinião, fazendo essa comparação, ele jogando lá na seleção e o Bruno Cortez jogando aqui ele no jogava Grêmio. solto. Ele era quase meio que o esquerdo. Bruno Cortez É que aí tem isso, Brás. rende mais. Como o Grêmio vai jogar com a zaga reserva, colocar um lateral que é mais ofensivo seria temerário. Porque tu não tem o sim. sistema defensivo Sim, bem isso. concebido. Né? Com certeza, também isso. Eu acho um equívoco dizer que o Cortez não apoia. O Cortez apoia. Ele só não sim. sabe cruzar. Olha, não sabe cruzar porque tu não viu o Moisés cruzando. Não sabe cruzar. Sabe cruzar. Sabe O cruzar. professor Moisés, para mim, é um jogador que tem muita força. É isso aí. Mas ele fica mais ou menos por Mas aí. é isso que me deixa preocupado. Porque o Internacional, pelo seu treinador, propõe um modelo de jogo. Calcado nos laterais. Exatamente. Em que, no momento que o Internacional joga com 3 zagueiros, para poder liberar simultaneamente os laterais. Aí tu contrata laterais para este sistema de jogo. É isso que às vezes é difícil. A gente de fora, claro, quem está lá dentro deve saber coisas que a gente não sabe. Mas tu vê um sistema de jogo que favorece ao lateral apoiador, que tu monta um esquema para soltar o lateral. Bom, e aí tu ouve uma entrevista de um repórter baiano dizendo que o Internacional está contratando um lateral muito bom na marcação, mas que tem graves dificuldades no apoio. Vai aprender. Vai. Vai aprender. Não, tem muitos jogadores que eram assim quando no Casemiro, seu começo, por exemplo. E depois melhoraram. Casemiro era um lateral correto. Sim. E que era mais marcador do que apoiador e, enfim, não, na minha visão, não seria adequado para esse sistema. Agora, sabe que estavam falando do Natanael e do Wendel? Me lembra um falecido Luzardo, um baixinho que fazia jogo do bicho lá em Lagoa Vermelha. E ele era muito engraçado. Ele chegava e tinha algumas frases, assim, né? Todo mundo tem as suas frases, né? E ele vivia pelado, né? E ele dizia assim, 0, zeraiada, chega no fim do mês, não sobra nada. O Wendel e o Natanael é um 0, zeraiada. Nesse jogo agora com a Universidade do Chile, a Conmebol permite que fiquem no banco, sei lá, 10, 12 jogadores. Mas só 6 ou 7 podem ficar... Podem aquecer. Aquecendo atrás da goleira. No caso do Beira-Rio, que é atrás da goleira. Então iam alguns e daqui a pouco vinham uns e iam outros. Num desses vai e vem, só que quando o jogador vem de lá, é como vem o que vai entrar em campo. E daqui a pouco vem, por coincidência, o Wendel sozinho, correndo para aquecer. Voltando do aquecimento. Voltando do aquecimento, indo para o banco, como se fosse conversar com o técnico. Indo no sentido do treinador. E aí o pessoal gostou, não,
porque parecia que ele ia entrar. Aí quando viram que ele sentou e saiu o outro para aquecer, então tá bom. Eu lembro de um depoimento de gol que eu dei, comentando o jogo, o Grenal, que o Inter ganhou, foi o último que o Renato perdeu. Faz 5 que o Renato não perde, 3 vitórias, 3 empates e 2 vitórias. E pode alcançar o recorde do Tite, que ficou 6 Grenais sem perder. Isso também está em jogo amanhã. E eu lembro quando o Wendel cruzou e o Edenilson fez o gol do Internacional, que eu disse, vai sobreviver mais um ano o Wendel com essa camisa do Internacional. Com esse cruzamento, Grenal, agora, imagine, e sobreviveu um ano. Imagine como o jogador deve se sentir ao ouvir a manifestação da torcida. Olha, o cara... É o espelho. Nem brinca, olha, a moral dele vai lá para baixo. A moral vai para baixo, mas com o salário dele, nós todos aceitaríamos, né? Não, e a gente tem que entender que a crítica que se faz é a qualidade do futebol dele. Do futebol é o que ele está entregando em campo. Não tem nenhuma crítica à pessoa, sim. à postura, ao caráter, muito pelo contrário. O senhor nunca se pediu desculpas, professor? Chegar a olhar no espelho e dizer assim, Enio, né? Enio, desculpa, Enio, sim. Não, já. Porque a torcida do Internacional criticou o Kleber Chicletinho. Sente falta até hoje. Porque era lento, porque era preguiçoso, porque não sei o quê. Foi o melhor lateral esquerdo, junto com o Jorge Wagner, nos últimos anos. Assim como havia muitos torcedores que gostavam muito dele. Não, tu mudou o nível. Não vai comparar o Kleber do Santos, o Kleber da seleção, o Kleber que jogou no Internacional com o Wendel. Não, tá bom. Como diz um grande jornalista... Não estou comparando. É comparar uma égua com uma... Não, mas o senhor tem razão. O que eu quero dizer é para tudo que se apresentou depois. Sim, mas o... E esse cara era criticado. Por isso que eu estou dizendo, olha o grau de exigência. Mas o Rec do Kleber... engoliu o Wendel, o Natanael. Do Kleber se esperava alguma coisa, do Wendel ninguém está esperando mais nada. Tem um monte de gente que critica o Paulo Guerreiro. Tá cheio de gente que critica. Tem gente que critica... Eu ouvi... O Guerreiro é melhor que o centroavante da época, que era o Damião. Eu ouvi de um torcedor nesse último jogo, um torcedor dizer que o D'Alessandro, esse aí, está enganando aqui no Internacional há mais de 10 anos. Esse nunca mas jogou tem nada. Radialista que diz. Bom, mas é doido. Tinha que ser internado. Radialista. Porque uma coisa, um torcedor pode estar até meio tchuco agora. Um radialista que diz que o D'Alessandro faz 10 anos está enganando o Internacional, com todo respeito. Ou ele está querendo atenção, que conseguiu, foi citado pelo Luiz Carlos Reck, ou então ele é um idiota mesmo. Ô, Requinho, eu vou fazer uma pergunta para vocês. No último jogo do Grêmio, eu acho que o Renato cometeu um erro grave quando começou o jogo com o Luciano e o Diego Souza. Eu acho que os dois não podem jogar juntos. Eles ocupam a mesma faixa. Hein? Eles ocupam a mesma faixa. E aí o Grêmio não desenvolvia a jogada. Os dois são quase centroavante. O Grêmio não desenvolvia a jogada. E estava na cara quando eu sabe. A escalação do Grêmio. O Diego Souza é centroavante. Centroavante posicionado. Ele não era, professor. Não era. Agora é. Agora é um centroavante aipim. Aí o Renato ficou bravo na entrevista pós-jogo. Quando lhe pediram explicação do porquê, ele disse que o Luciano é meia de origem. Olha só, eu já ouvi no Grêmio em determinado momento que o Luciano era jogador de beirada, de origem, que era centroavante de origem, agora meia de origem. Ele é tudo de origem. A verdade é que o Grêmio contratou o Luciano porque não aguentava mais o André. Daqui a pouco não vão aguentar mais o Luciano. É que o Grêmio, ele colocou o Luciano ali, por quê? Porque o Jean-Pierre está machucado, porque o Thiago Neves ainda não está em forma. É isso aí. E porque o Tassiano se machucou. É isso aí. E o Patrick, que foi testado ali, fracassou. É isso. Olha só, o Luciano é um jogador, para mim, o Luciano é um jogador médio. Sabe, não é nada de extraordinário. Ele só tem um chute potente de fora da área e quando acerta é perigoso. Mas é só isso. Eu não vejo mais nada. Na verdade, eu gostei do quando acerta. Porque é difícil acertar, não é? Então é isso. Agora, não pode, de repente, você colocar o Diego
sabe? Que eu acho que deve ganhar aquela posição. Junto com o Luciano. E aí, quando falta gente, quando sabe, de repente, tinha um narrador famoso, prometo não citar o nome, vamos montar, até meu amigo. Trabalhei com ele em jornadas, ele dizia assim: esta falta que, se bem cobrada, pode levar perigo. Sim. Claro. Claro. Eu ouvi um colega teu dizer que o disse a vida inteira. Eu ouvi um colega teu dizer que o Valdomiro era um grande cobrador de faltas, quando acerta. Já voltamos. Bom, então, Gustavo, o novo reforço do Internacional, por 1 ano de empréstimo. O Roger Larré, aqui de Canoas, nada melhor que chegar do trabalho e ver esses mitos na TV. Sextou, Dali Inter, abraço a todos. Me mandou um abraço aqui e fala exatamente disso. E ele até fala, se for melhor do que o Trellis e o Ariel, já está de bom tamanho. Ele fez 30 gols no Fortaleza em 45 jogos em 2018. Também emprestado pelo Corinthians, né? Eu acho que ele não jogou no Fluminense? Não, eu acho que não. Onde é que ele jogou no Ele vem para ser reserva, sabe? No Internacional está comprando um reserva centroavante. É isso tá aí. Bem, deu. Até porque o Guerreiro vai ser muito utilizado pela seleção do Peru, tem os jogos da Copa América que ficaria fora. E tem que revezar, tu tem que ter mais um centroavante no plantel. E olha só, eu gosto de futebol e eu vejo. Os jogadores bons eu gosto de ver jogar. O Guerreiro não vem fazendo, na verdade, nesse ano, bons jogos, né? Não, ele não está jogando mal. É que o Internacional está jogando no novo esquema. Um esquema diferente. Foi bem contra o Pelotas, só. Só. É que o esquema do Internacional jogou 3 partidas só. Isso quer dizer, o esquema do Internacional não ajuda muito. 4. Porque o D'Alessandro volta para jogar no meio. O D'Alessandro não joga de atacante. O D'Alessandro volta para jogar no meio. Mas o esquema está sendo para o D'Alessandro não voltar, né? Mas ele volta. Ele volta por quê? Porque falta qualidade para o Lindoso ser o armador do time. Se tu joga com 3 volantes, com 3 zagueiros, o cara da frente aqui que vai ser o armador. Sim. Entende? E o Lindoso não tem qualificação para isso. Sabe por que eu vejo essa contratação como boa? Porque ele sabe o tamanho que ele tem. Ele já jogou no Fortaleza, jogou no Criciúma em 2016, em 18 jogos, fez 11 gols. Então, ele no Internacional ele vai estar mais bem cercado, como esteve no Corinthians. A tendência é que faça seus golzinhos também e aceitará a reserva. E é centroavante. Não adianta ficar enjambrando. Enjambração o Inter já tem. Thiago Galhardo é uma enjambração. Olha só, e o Corinthians precisa repassar ele. Daqui a pouco o Inter certamente tem uma condição de pagar um percentual maior do salário do que o Fortaleza teria. Olha Tudo só, influencia. A necessidade que o Grêmio tem de contratar um zagueiro, um bom zagueiro, para ser reserva do Jeromel ou do Kahneman. Porque... Mas não são bons esses. Mas o David Braz já não supre. O problema é os dois juntos. Eu acho que eles são bons zagueiros, mas quando jogam os dois juntos, é uma tragédia. É uma zaga comum. É uma tragédia. Mas quantas vezes vai jogar os dois juntos? Olha só, raridade. Desde o começo do ano. O Brasil está preparando um outro zagueiro chamado Juan. Por que não se dá espaço para a base? Não, mas vai se dar. Mas quando? O quinto zagueiro. O guri da base não pode ser... O quinto zagueiro vai jogar muito. O guri da base não pode ser pior que o Paulo Miranda, que o Paulo Miranda tá mal. O Paulo Miranda é muito bom. Ele não sabe subir de cabeça, ele não sabe nada. Rodrigues. O Rodrigues não é pior do que o Paulo Miranda. O Rodrigues é o quinto zagueiro e o sexto é o Juan. Não, mas o Rodrigues é melhor que o Paulo Miranda. Eu acredito no Maurício. O Rodrigues joga mais que o Paulo Miranda. Só que aí tem que dar espaço pro guri, mas ele vai passar na frente do Paulo Miranda, provavelmente, como aconteceu com o Bruno Fux, que passou na frente do Emerson Santos. Sim. Agora, um clube do tamanho do Grêmio ou do Internacional ter 2 zagueiros titulares incontestáveis e 2 reservas mais rodados e depois o quinto e o sexto serem meninos da base, me parece perfeitamente adequado. O Inter está bem. O Inter avança nisso aí.
Porque o Inter tem os 2 titulares e depois já é base. Já é base. Sim, O mas é Inter a base o boa Inter que tá não aí. tem os 2 reservas. É que o Inter tem um reserva do tamanho dos titulares. É isso que está dizendo o Bruno Braz. Fux, olha só, O Grêmio não tem um. Parecia que o David Braz... Ele é. Não, mas ultimamente tá... Mas ultimamente ele tá na dois. parceria de quem, Rec? Quem é, Ele é quem muito é o bom camisa zagueiro. 5 que Jogou marca? ao lado do Kahneman mal também. Rec, Jogou ao lado do Jeromel, não. Mas ao lado o Jeromel não jogou essa temporada. Mas ao lado do Kahneman, o Kahneman não Rec, foi mal. quem é o camisa 5 que protege a zaga do Grêmio? Não tem. Não tem nem no elenco. Não Sim, mas tem. nunca. Vem aí Rafael Carioca. Mas o Grêmio não joga com alguém protegendo Mas quando jogava a com o zaga. Jailson e com o Michel fazendo aquela função, jogava, professor. Rafael Carioca, se jogar não bem era. no Grêmio, vai jogar a Copa do Mundo. O Rafael Carioca, se jogar bem no É Grêmio, um baita jogador. eu Calma, acho a um baita. Copa é 22 ainda. Vai ser reserva. Vai ser reserva do Grêmio. Não vai ser reserva. Mas Não. o Maicon, Não, não, o o Rafael Maicon que ele Carioca- jogou no Rafael final de Carioca semana. é titular. Titular. Vai o Maicon para reserva. Não, olha só, o Michael, que eu já falei muitas vezes, é um baita jogador, só que não tem físico mais. Tem artrose. Sabe, não tem mais, não tem como, de repente, você manter... Ele joga com artrose. Não E tem aí, mais como se manter um jogador. Mas aí, Braz, Cara, contra jogou o todos os jogos. Mas aí contra o Jogou, Aimoré, não. Troteou. Ou trotou, como que é. contra o Aimoré, ele ficou como o único marcador, olha o que deu. Não, mas ele não pode ser. Pois é. Ele Uma vergonha. não tem como. Aquele último lance do Grêmio é uma vergonha. E ali a culpa maior foi do Renato, né? O Renato tirou todo mundo da marcação, né? Virou uma festa no porque seu Ele rádio. decidiu que o Aimoré não ia mais atacar. Na cabeça dele. Achou que o empate estava bom. Exatamente, que o Aimoré ia se fechar todo e não ia atacar. Bom, aquilo deve servir de lição para o restante do ano. Porque ele abriu todo o time e ele acabou levando mais um gol. Na verdade, não é que achou que o Aimoré já estava ganhando. Achou que o Aimoré ia se contentar com 1-0. Também 1 a o 0. empate estava bom, né? Sim, mas mesmo que o Grêmio empatasse, Sim. que o Aimoré não iria. Olha, estão definidas então as datas dos jogos do Internacional, 2 quartas-feiras, 2 vezes 9h30 da noite, primeira lá na Colômbia, dia 19, segunda aqui, dia 26. Quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Tomara que... né, Não, como sobre. continuar o carnaval. O árbitro chileno Roberto Tobar está escalado para apitar a partida de ida. Bom juiz, né? Muito bom juiz. Imprensa argentina noticia acerto do Inter com o atacante Maximiliano Salazar, de 18 anos, do Boca. O jogador está vindo para as categorias de base. Ele já esteve em tratativas uma vez e agora acabou confirmando. A equipe está definida para o Clássico Grenal, em princípio, com a saída apenas do Patrick e a entrada do Bosquilha. Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta, Moisés, Musto, Lindoso, Bosquilha, Edenilson, D'Alessandro e Guerreiro. Sarrafiori deixou o treino mais cedo hoje e pode ser desfalque. Mais de 27 mil ingressos já vendidos, a expectativa é de 30. Se tem 27 mil eu não ingressos vendidos, entendo. dá 36, 37. Não, mas, No mas mínimo. se hoje É, já estão confirmados 27 mil pessoas, Só se alguém não confirmar, porque faz o check-in, né? Sim. E não vai. Pode É muito acontecer. raro. Não, mas É assim, muito raro. Rec, Não vai viajar tanta gente de última hora. Não, e acompanhando as notícias das rádios aí no final de tarde, não tinha nem grande congestionamento indo pra praia. É. As pessoas não foram pra praia. Grêmio tem dúvida, já gastaram toda a grana, nós já estamos chegando em março, chega, olha aí, caipirinha o ano inteiro não dá. Não, o Rec só não foi pra praia porque tem a jornada amanhã começa cedo. Né? Sexta-feira passada estava aqui também. Sim, depois foi pra praia. Sexta-feira retrasada estava aqui também. Não, olha que é retrasada não. mas é Vai. normal tu estar aqui na sexta-feira. Sim, saiu 8h30 e vai, né, Só professor? vai tomar cartão, professor. Grêmio tem dúvida no meio-campo para o clássico. Matheus Henrique será a novidade. Lucas Silva, Thiago Neves e Luciano disputam uma posição. E ainda dá para incluir o PP aqui. Porque se quiser mudar o sistema, pode ser 4-3-3. PP Mas aí na perde o direita, meio-campo. Everton na esquerda, Diego Souza de centroavante, para dentro deles. Sim, o meio-campo, quem é que rouba a bola pra jogar? Matheus É Henrique, faceiro. Maicon e Thiago Neves. É faceiro, Rec. Não vai botar 3 no... 4-3-3. Tu não vai botar 3 no meio-campo enfrentando 4, 5 do outro lado. Aí tu perde, é questão Eu numérica. não entendo por que o Renato deixaria de usar o seu sistema 4-2-3-1. vitorioso que ele vem mantendo e que... E bem feito. Não, e mais que isso, e que as contratações do Grêmio
são direcionadas para manter este sistema. Que o Grêmio joga há 4 anos. Então, Sim, sim. então é claro que ele vai Quinta jogar. temporada. 4 anos e quinta temporada. Não, 16, 17, e 18, também 19. diga-se em defesa do Renato que ele usou aquela aberração lá dos 3 volantes contra o Flamengo, porque os seus 2 meias de ligação estavam lesionados. O Luan e o Jean-Pierre. E o seu lateral direito que jogou o zagueiro também estava lesionado, que era o Léo Gomes. O Léo Moura era insuficiente. Corneteiro, Fernandinho foi conferir nas últimas 2 sextas. Eu estive aqui. Olha aqui. Já na antepenúltima não estava. Daqui a pouco vai chegar lá na Páscoa do ano passado. Não precisa ir tão longe. Vai. Ultimamente quem anda gazeta. Bom, vamos lá. Granada. Thiago Neves tem condições de atuar de 60 a 70 minutos. Caio Henrique estará no banco de reservas pela primeira vez. Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda, Cortez. Maicon, Matheus Henrique, Thiago Neves, ou Luciano, ou Lucas Silva, ou PP, Alisson e Everton e Diego Souza. Ou seja, cabe um nesse time aí. Ou mais um marcador, ou mais um atacante. Tá? Tinha que ser mais um marcador. Tinha que ser mais um marcador. Para mim, eu colocaria realmente mais um marcador. Em entrevista, goleiro... muito fraca a zaga com os dois, com o David Braz e o Paulo Miranda fica muito fraca. Em entrevista, o goleiro Vanderlei falou sobre a oscilação na temporada e pediu erro zero. Acho que ainda é cedo para esse tipo de discurso aí. Ele disse que o jogo é decisivo e não pode mais errar. O Paulo Vitor deu uma entrevista e nunca mais jogou. Que o ano passado eu fui um dos goleiros menos vazados do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Gaúcho eu tomei um gol só. Fui o protagonista da única conquista do Grêmio. Não precisa exagerar. Sabe qual é o mal para mim dos dois goleiros, tanto do Vanderlei como do Paulo Vitor? São bons goleiros, mas não sabem sair jogando. No futebol moderno, o goleiro tem que saber jogar com os pés, sabe? Ele tem que ser realmente o cara que inicia a jogada. Não pode ser aquele goleiro da Universidade do Chile que entregou a bola pro coitado do Carrasco e o cara o Bosquilha tomou o porco dele. Não, aí é uma bobagem, né? Mas você pode notar que os times bons hoje, todos os times bons hoje, eles têm um goleiro que sabe sair jogando. Olha aqui, Boa noite, Rec. Paulo de Montenegro. Campeão do mundo FIFA, assistindo Cadeira Cativa. Essa provocação é para ti, Vladimir Kelly está na nossa audiência também. Ele está provocando o professor, dizendo que os 2 delanteiros do Inter têm experiência somada de 80 anos. Não, 75. Os 2 somados dão um Kenny Braga ou um Haroldo Souza. Sim, mas qual é o problema? E desde quando que isso é problema? Sabe? Mas se somar o Diego Souza e o Thiago Neves, dá 71 também. Sim, e que também não é defeito. Também não é defeito nenhum. Nenhum defeito. Não é defeito lá, não é defeito cá. A questão é a qualidade do que apresenta. Na nossa live, professor, o Romário Gonçalves Cavalcante, que é flamenguista, eu fui conferir no perfil, está dizendo obrigado por ter levado o Rodinei. A torcida do Flamengo não gostava do Rodinei. Mas realmente. Ele é um bom quebra-galho. Mas ele foi reserva do Pará lá também, né? Mas quem não foi reserva do Pará? Mas quem não foi? Né? Olha só, amanhã ele pode se consagrar, porque o Cebolinha que vai para cima dele. Então acho que amanhã ele vai se consagrar. Olha. Coitado. Não, ele vai ter uma missão difícil. A missão dele é difícil. Que o Cebolinha, que é um grande jogador, mas ele é um eletrocardiograma. O Bruno Soares lembra aqui que o Vitor Ferraz foi banco do Pará em 4 jogos. Não, foi para ver quem era o Pará, que o São Paulo não conhecia. Eu vi uma entrevista do São Paulo dizendo que ia jogar o Pará e não o Vitor Ferraz, porque o Pará estava melhor. Todas as letras. Olha, mas depois... Enfim. Levou o Vitor Ferraz. E era capitão do time. Sim. Que reserva e capitão. Mas voltando ao Everton. O Everton foi melhor jogador em campo numa dessas partidas do Grêmio. E sumiu na outra. E sumiu completamente em outras duas. Quem o Everton.
O Everton não está fazendo um grande Mas é isso que eu quero dizer. O Everton é muito um eletrocardiograma. Ele fez uns 2 bons jogos. Em 5. Uns 2 bons jogos. Então, ele fez uns 2 bons jogos. Contra o São José, Mas é difícil você ter um jogador. Olha, contra o Esportivo. Eu sou do tempo que vi o Pelé no campo. E o Pelé é um jogador extraordinário, é um jogador do mundo, não é? Agora, eu vi jogos do Pelé em que ele não era tão sensacional assim. E outros que ele era maravilhoso. Todos nós somos, em nossas profissões, tem dia que nós estamos realmente fazendo coisas maravilhosas e outros dias não, sabe? Sim, é assim. Não, mas se tu... Isso é obviamente verdade, mas se tu pegar, por exemplo, para pegar um outro grande jogador, o Bruno Henrique do Flamengo, tu não vê esse tipo de... O desnível não é tão grande. Entre uma atuação e outra. O que acontece com o Everton é que ele desaparece. Tem determinados jogos que ele vira um jogador comum, ou abaixo de comum. E, de repente, num outro jogo, ele vai lá e faz 2 gols. Professor Enio, é que quando você pega o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, ele consegue, na verdade, fazer uma armação de time que faz os jogadores jogar. Sabe, não é? O Grêmio ainda não tem, na verdade, um elenco, sabe, suficiente para, de repente, corrigir aquilo que nós precisamos corrigir na hora que precisamos. Mas o que falta? Porque Não, está faltando. Porque o PP que está no banco se exalta que é maravilhoso, tinha que ser titular. Não, mas o PP estava fora. Há quanto tempo o PP está fora? 5 jogos. 5 jogos. Ah, não, mas ele está no elenco. Há quanto tempo que o Jean-Pierre... Não, quando a gente começa a falar no elenco do Grêmio, você começa a falar dos jogadores que estão fora. Agora, os jogadores que estão jogando agora não estão dando as opções necessárias para o Renato. E o Rec estava brincando ali, falando que o Vitor Ferraz, vamos botar o capitão no banco. O Luiz Braz disse há pouco que o Rafael Carioca tem que chegar para ser titular e o Maicon no banco. O Maicon é capitão. Não, mas acontece o seguinte, olha só, é que o mas Maicon... aí são circunstâncias. Não, mas é que, olha só, é que o Maicon não está conseguindo jogar. O Maicon ele tá devagar. Está baleado. Ele está devagar. Como é que ele está baleado? Alguma coisa está errada. Porque assim, partindo do princípio do que disse o Luiz Braz, que o Maicon está limitado fisicamente. Sim. Por que o Maicon está jogando todos os jogos do Grêmio e mais, sem ser substituído? Se o Maicon tem problema físico... É uma falha, é uma falha. Sabe? Então, por que o que é substituído falha. É o outro menino? O Lucas Silva. Porque em nenhum jogo o Maicon foi substituído. Para tentar ver se engrena. Porque acontece o seguinte... engrena, ele está doente? Professor... Se ele está insuficiente em campo. Professor, acontece o seguinte, é que o Maicon... O Maicon é um grande jogador? Ele tem muita categoria? Tem. Só que não tem mais físico para poder, de repente, então, ficar tem que ser no campo. poupado. Agora, o Lucas Silva, ele ainda não está jogando o seu futebol, o futebol que levou ele para a Europa, inclusive. Mas Real Madrid. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... mas levou ele há quantos anos? Mas só um pouquinho, se tu tem um jogador que tem problema físico, por que esse jogador volta e sai, começa o ano jogando quarto e domingo, jogou 4 jogos consecutivos, quarto e domingo. Eu acho um erro. Olha só, eu particularmente acho que é um erro. Sabe? Eu acho que eles usaram esses jogos, professor, para testar o problema, que era a dúvida se ele faria cirurgia ou não, para testar se ele não ia sentir isso. Bom, porque é a única explicação. Tá aí. E o Renato ficou sem, inclusive... não tinha o Mateuzinho, né? Ficou sem o Mateuzinho. Está sem o Jean-Pierre já. Sem o Mateuzinho. Vamos decidir. Ele ficou com dificuldade para escalar o time. Porque os garotos da base, Darlan, Friso e afins... Darlan não jogou nenhuma vez. Todas as vezes que falam deles, dizem inclusive que é melhor do que todo mundo. Não, olha só, desculpe. O Darlan ainda é um jogador que vai custar muito, sabe? Não é um jogador acabado, sabe? Ele está longe disso. Sabe? Mas para fazer essa lapidação não é para isso que existe o gauchão? Mas acontece... Porque não se usa ele agora, vai usar quando no brasileiro? E essa fórmula desse ano, o Grêmio jogou com força máxima, porque senão não ia classificar. Sim. E foi por pouco. O Grêmio ganhou o confronto direto com o Esportivo, aí ficou fácil. Mas até ganhar o confronto direto, era sempre aqui, ó. De qualquer forma, eu queria mais uma vez chamar a atenção que o Grêmio vai ter 3 semanas só jogando
aos domingos, ou até 4, porque o Grêmio jogou, antes do jogo com a Aimoré, o Grêmio ficou uma semana sem jogar, o Internacional jogou no meio da semana, pela Libertadores. Depois, nessa semana que está terminando, novamente o Grêmio ficou sem jogar e o Internacional jogou no meio da semana. E na semana que vem, Também. aconteça o que acontecer no Grenal, o Grêmio vai ficar a semana inteira sem jogar. Mas pode ficar a semana inteira, inclusive o final de semana, sem jogar. E mais outra E mais uma semana cheia. Sim, mas aí eu pergunto, isso é bom ou é ruim? Mas se tem um jogador que tu está dizendo que tem problema físico, claro que é bom. Olha só, com toda certeza que o Renato está precisando, agora que ele está com o Mateuzinho, que voltou, agora ele pode começar a novamente pensar em montar aquele meio de campo de uma forma melhor. Eu já vejo e ouço e analiso, leio algum zum contra o Renato. E já ouvi até alguns dizer, ele deve estar de saco cheio. Então por que renovou o contrato? Olha só que Por que ele estaria de saco cheio? Sei lá. Olha que ele errou muito quando colocou no jogo passado o Diego Souza e o Luciano juntos. Ele imobilizou naquela frente, sabe? Não fez nada mais, não é? Já voltamos. É isso aí. Que beleza. É uma beleza. Que beleza. Bom, quem ganha o Grenal? Olha, eu acho que o Grêmio vai ganhar, apesar dos problemas todos que o Grêmio tem, mas eu ainda acredito que o Grêmio é o melhor time aqui do Rio Grande do Sul. Professor Lênin. Internacional ganha de 2-0. 2-0? 2-0. Maurício? O Inter é leve favorito porque está melhor fisicamente. Eu acho que é pênalti. Eu sou mural do Deus. Mas é o que eu acho mesmo. Tá, e nos pênaltis ganha quem? Bom, aí Deus que me perdoe. Não, teu palpite. Eu não sou rec de nada. Mas entende? Quem é que tem mais goleiro para pegar o pênalti? São parecidos, os batedores são parecidos. Tem jogadores cascudos dos dois lados, ninguém treme a perninha ali. Mas eu acho que Dá não uma fica olhada no se não pênalti, tem vidro em cima desse muro, né? Não fica no pênalti, não. Eu acho Não? que vai decidir O senhor não quer São nos 90 Bretão? minutos. Até segunda-feira e comporte-se.